Oi gente, tudo bom? O vídeo de 5 dicas de hoje são algumas maneiras que eu uso aqui para me organizar, para realizar tudo que eu tenho que fazer nessa vida maluquinha aí. E eu espero que vocês gostem, que ajude a organizar um pouquinho também o tempo de vocês. A gente pergunta como é que eu me divido para realizar tudo isso, em questão do blog, do meu trabalho, escrever, fotografar, cuidar da casa, Lucy Ringo, como é que fica toda essa questão aqui da nossa vida. E por isso que eu montei esse vídeo. São dicas bem práticas, bem fáceis e, na verdade, algumas observações também do que foi me ajudando durante a vida e que eu fui percebendo. Coisas que eu precisei incluir no meu dia a dia para conseguir organizar melhor o meu tempo e também ter uma cabecinha aí boa para realizar tudo isso, né? O máximo possível. A primeira dica é estabeleça prioridades. A gente tem que ter, obviamente, uma prioridade aí na vida, seja por algum momento um trabalho, ou em algum momento um curso, um estudo, e a família e tal. Óbvio que tudo isso a gente precisa organizar de forma que a gente dê atenção para tudo. Mas em determinado momento, se você está fazendo alguma pós, algum curso, algo mais específico, ou em algum momento mais delicado do trabalho, a gente precisa estabelecer aí uma prioridade. O que eu faço bastante por aqui é colocar mensalmente coisas em que eu tenho que realizar e depois, semanalmente, o que eu tenho que fazer e durante a semana. Pode parecer muita coisa, mas eu tenho um calendário em que eu consigo ver tudo mensal o que eu tenho que fazer. No caso do blog, no caso materiais que eu tenho que entregar de foto, textos que eu tenho que produzir, sei lá, vacina da Lucy do Ringo, coisas da casa. E semanalmente o que eu preciso fazer para realizar isso. Então é quase meio que um trabalho que eu faço no domingo, que geralmente é um dia em que, né, a gente tá com a cabeça mais leve e consegue pensar o que eu tenho que fazer essa semana e anota mesmo, porque quando a gente vê num papel, até o prazer de dar um check ali fica mais legal. Estabelece o que você não consegue mudar de horário, por exemplo, uma reunião de trabalho, isso a gente não pode mudar muito o horário, então deixa lá fixo. E depois encaixa ali as coisas que você tem que fazer, que são rotina, né, gente? Tem que cozinhar, tem que limpar a casa, tem que fazer tudo isso e faz parte. A segunda dica é cacarecos de papelaria ajudam. Grampos, clipes, canetas coloridas, ainda mais para pessoas muito assim, visuais como eu. Eu sou do tipo que rabisca, que separa uma cor para determinada coisa. Por exemplo, caneta roxa para vídeo, caneta verde para texto. Tudo isso num calendário faz você acostumar a sua cabeça a dividir as áreas da sua vida, tanta coisa de trabalho, quanto que é hobby, quanto que é coisa para fazer com os amigos, visitar tal pessoa, consultas médicas. Então, essas coisas visuais, assim, esses cacarequinhos ajudam muito. Tanto post-its para marcar numa agenda e chamar a atenção. Tudo isso faz com que a tua cabeça crie aí um planinho para realizar e para conseguir, na verdade, dividir bem o que você tem que fazer. Quase como um mapa do seu dia a dia, da sua vida que a cabeça acaba criando num calendário. Eu sou muito mais de papel, lousa, essas coisas eu sou muito de anotar. Parece que assim eu acabo gravando também no computador. Parece que se eu perder meu celular ou não tiver acesso no computador, eu não lembro nada que eu anotei. Mas faz da maneira que você preferir no computador, também dá pra marcar por cores. Então isso já facilita muito, tanto para quem é mais tecnológico e para quem é mais do papel mesmo. Quando a gente fala em fazer, em realizar muita tarefa, tudo precisa ter um horário, tudo precisa ser bem organizado. Então, é óbvio que a gente tem que estar disposto a ter um jogo de cintura para realizar surpresas do dia a dia, né? Coisa que a gente tem que realizar e que às vezes nos tira um pouco do nosso plano. Mas você ter um horário para cada coisa e dividir um tempo para cada coisa, inclusive para você, é fundamental para você conseguir ver o que você consegue realizar num dia, ou vai ficar para o outro, ou vai ficar para outra semana, ou vai ficar para o mês que vem. Para isso também é uma coisa muito importante, que é você dar um tempinho no teu celular. Hoje em dia o nosso celular é praticamente uma rede de relacionamento, então a gente tem contato com muita gente que a gente conhece, da família, amigos, gente que a gente não conhece. Então, se nós não tomamos cuidado, a gente fica o dia inteiro respondendo pessoas no celular, ou dando atenção, ou até distraindo um pouco a cabeça, que tem momentos para isso, né? Mas às vezes isso pode tirar um pouquinho do nosso foco. Então, no geral, quando eu tô, sei lá, fazendo algo em que precisa mais da minha atenção, eu deixo meu celular no silencioso, ou até muitas vezes quando eu tô gravando com vocês, eu deixo no modo avião, porque são situações em que a gente precisa de mais de foco e de
até silêncio no caso aqui do que um celular chamando a nossa atenção toda hora. Então, se você é uma pessoa muito dispersa, isso pode ser um fator que te tire um pouco a concentração e um pouco o foco do que você está realizando no momento. Não tô dizendo que não tem que dar atenção para seus amigos, para sua família, para ninguém, tá, gente? Só tô dizendo que tem tempo para tudo, né? A quarta dica é estabeleça metas. Então, qual que é o seu objetivo no mês? Qual que é o seu objetivo em 6 meses? Qual é o seu objetivo nesse ano? E o que você tem que fazer durante os dias e na semana para conseguir conquistar isso. Coisas pequenas, gente. Eu não tô dizendo que você não tem que sonhar alto, não tem que planejar e tal. Mas as coisas são conquistadas aos poucos e muitas vezes a gente coloca até metas que são um pouco irreais pra gente realizar na semana ou no mês até, ou até em 6 meses. Se o teu plano é fazer uma viagem no final do ano, então o que você precisa fazer durante esse ano para conseguir fazer essa viagem no final do ano? Se o teu plano é evoluir no trabalho em determinada área, o que eu preciso fazer? Que curso que eu preciso realizar? E para fazer esse curso, como é que eu preciso organizar o meu dia para conseguir encaixar 2 dias da semana de curso, sabe? Então, tudo isso faz a gente planejar realmente os nossos dias e de uma forma um pouco mais produtiva também, que você consiga realizar tudo de uma forma saudável, sem se cobrar tanto, sem pesar tanto e com sonhos que a gente consegue assim. Mas sonho grande, muito grande. A quinta dica pode parecer que eu tô enchendo linguiça aqui, mas eu acho que é a mais importante, que é cuide da sua mente, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide de um tempo pra você. A gente precisa disso, todo mundo precisa de um tempo pra fazer algo divertido, pra dar risada, pra encontrar os amigos, pra namorar, pra ter um momento com os seus bichinhos, pra ter um momento com a sua família, pra ter um tempo pra desabafar, pra ter um tempo pra ficar sozinho, olhando pro teto. A gente precisa disso pra relaxar a nossa cabeça, porque se você tiver com a mente pesada, se você não estiver num estado bacana com você mesmo, você não, por mais que você tente seguir as outras 4 dicas, você não vai conseguir. Se você não estiver bem com você mesmo, se você não tiver um tempinho pra relaxar, um tempo pra você, não vai dar certo, porque você precisa estar bem para realizar tudo isso e mais do que realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, mais que realizar e concretizar muita coisa, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Então, cuide da sua cabeça, cuide da sua alimentação, acima de tudo. Sei que trabalho é importante, sei que muitos dos nossos sonhos, né, que envolvem a vida financeira e que também são necessários, né, para a gente ter uma vida, uma condição bacana para viver, são importantes, mas a tua saúde física, emocional, psicológica, tudo é muito importante, então é uma prioridade na sua vida cuidar de você e também das pessoas que a gente ama. Eu espero que essas 5 dicas tenham ajudado vocês. Foram algumas observações que eu fui aprendendo e que eu ainda aprendo muito em como organizar o meu dia, organizar as coisas que acontecem, como ter jogo de cintura, né, pra lidar com as surpresas da vida, coisas boas e ruins que acontecem. Mas aos poucos a gente consegue, gente, não se cobrem tanto não. Um beijo e até mais.